RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT Canal 23. Está iniciando mais um dia de esporte na TV. Aqui na quinta-feira, você já estava com saudade dele, meu colega, amigo, jornalista, Sidney de Jesus. Muito boa noite, Sidney. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Moreno. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês do Esporte TV. Pelo menos hoje, né, o Cid veio, né, e não deixou a gente na mão, né? O Cid, 3 semanas seguidas aí, não pôde comparecer, claro, teve problemas particulares. Mas graças a Deus hoje ele pode estar aqui presente com a gente para falar muito de esporte da região, especialmente aqui, né, de Canoas, que terá no final de semana um jogo decisivo para o Estância Velha. O Estância, que perdeu ontem em Encantado para o Guarani de Venâncio por 2-0, terá que reverter a situação lá no estádio Edmundo Faix. O técnico Bruno Simon deve contar com a volta do atacante William Campos, que não pôde jogar porque não tinha a máscara que precisava, né, para ali proteger o nariz quebrado da rodada anterior do jogo contra o Guarani de Bagé. Sidney de Jesus, é possível o Estância Velha reverter essa situação, perdendo de 2-0 em casa, ir lá em Venâncio e reverter esse placar? Eu acho que é possível, Moreno. O Estância Velha vem superando esse campeonato. Na verdade, ele tem jogado fora todos os jogos, né? Eu acho, assim como o Guarani veio aqui e venceu, Encantado, perfeitamente o time do Estância Velha pode ir lá e vencer também. A gente sabe que é bastante complicado, né? O Guarani de Venâncio fez a melhor campanha do segundo turno da Terceirona, não perdeu nenhum jogo, então em casa também está invicto, né? Mas o Estância vem surpreendendo a gente a cada rodada, surpreendeu já no primeiro ano, se classificando à próxima fase, e terá essa possibilidade de domingo, 15 horas, escrever mais uma página de sua bonita e curta história, né? Estância Velha já no seu primeiro ano, talvez aí, brigando pelo acesso para a divisão de acesso do ano que vem. Sonhar não custa nada, né? O Estância está vivo sim, e a gente torce, né, para que reverta essa situação. Outro time da região que vai jogar no domingo, mesmo horário, 15 horas, é o Sapucaiense, que perdeu lá para o TAC em 3 passos por 1-0. Situação um pouco mais tranquila para o Sapucaiense, mas a gente sabe que é perigoso, né, Cid? Esse placar de 1-0 sofrido fora de casa, o TAC vem para jogar por uma bola aqui em Sapucaia, né? É verdade, mas o Sapucaiense tem torcida, né? Tem estágio e com certeza com o apoio da torcida vai reverter essa situação. O Sapucaiense, uma situação um pouco mais tranquila, mas também bastante perigosa. Não pode tomar gol em casa, né? Que a gente sabe, esse regulamento aí é bem ruim para quem toma gol em casa, gol qualificado. Estância, o Sapucaiense, se levar um gol, vai ter que fazer 3. Também teremos nesse final de semana decisões na divisão de acesso. Teremos especialmente a decisão da terceira vaga entre os 2 vice-campeões do turno e do retorno da competição. Brasil de Farroupilha, né, jogando contra a União Frederiquense. Primeiro jogo em Frederico Westphalen e o segundo jogo vai ser no meio da semana que vem, lá em Farroupilha. Quem que tu apostaria, Cid? No Brasil de Farroupilha, que foi o vice-campeão do primeiro turno, ou da União Frederiquense, que se recuperou na competição e vem embalada de um vice-campeonato do segundo turno? Olha, vai ser um jogo difícil, um jogo parelho, mas eu acho que a União Frederiquense é uma grata surpresa. A cada ano vem crescendo, vem numa crescente, apesar da tradição do Brasil, né? Mas eu acho que a União Frederiquense está na hora de ela ascender a próxima fase, a próxima divisão. A União Frederiquense no ano passado, com um bom trabalho do Rodrigo Bandeira, já bateu na trave e esse ano não quer ficar na trave de novo, né? Quer entrar para a primeira divisão e é merecido, né? A comunidade de Frederico Westphalen acompanha de perto sua equipe, lotando sempre lá o vermelhão da colina. E chegou a hora da União Frederiquense, né, disputar a primeira divisão e receber lá, por que não, a dupla Grenal em 2015. E também será decidido nesse final de semana o campeão, né, da divisão de acesso. Não vale muita coisa, né, o título da divisão de acesso, já que as 2 equipes já estão classificadas à Série A. Avenida contra Ipiranga de Erechim. Teu favorito, Cid? Olha, também é outro jogo parelho, né? Com certeza é troféu, Moreno. Troféu, taça no armário. Taça no armário. Entendeu? E esses 2 times, eles
eles estão naquele vai e vem, desce e ascende a divisão principal. Eu acho que está na hora de eles firmarem. Eu acho que o Ipiranga tem um leve favoritismo. O Ipiranga, com uma equipe treinada pelo Leocir da Lastra, já há 3 anos mantendo uma base, né? O investimento forte do Ipiranga, o mais alto dessa divisão de acesso junto com o Cerâmica, que não obteve êxito, acabou sendo eliminado precocemente. E para mim também é o favorito, Ipiranga de Erechim, que vai decidir em casa, né? Primeiro jogo em Santa Cruz do Sul, segundo jogo no meio de semana lá em Erechim, no Colosso da Lagoa, que é um dos maiores estádios aqui do Rio Grande do Sul. Agora falando um pouquinho de esporte amador, tivemos ontem à noite, né, no Centro Olímpico Municipal, a decisão do Campeonato Aberto Adulto de Futebol de Salão e a equipe do Carruíra Motos acabou sagrando-se campeã ao fazer 3-2 no time do Primavera, um jogo muito emocionante ontem à noite, né? O Carruíra acabou vencendo a competição e também tivemos na preliminar um jogo do Campeonato Sub-23, válido pela primeira rodada, né? O Shakhtar acabou perdendo por 3-2 para o atual campeão, o Aliança. É o futsal canoense aí, né? A todo vapor, final de semana teremos as categorias de base, categorias infantil, pré-mirim, mirim, infanto e feminino sub-17. Mas Sidney de Jesus, a seleção brasileira hoje teve mais um dia de treinamentos, né? O Filipão voltou depois da passagem rápida aqui por Canoas. Seleção brasileira lá em Teresópolis, na Granja Comari, se preparando para a Copa do Mundo. Eu não sei o que tu pensa sobre isso, Cid, mas eu tô achando um clima festivo demais. A seleção brasileira no Brasil, né, especificamente, com o perdão da redundância, fica muito próxima do calor do povo, da torcida, até porque não da mídia, aquela mídia, né, mais que gosta de fazer uma festa, um alarde, né, programas ali, né, que a gente conhece, que não são especificamente do esporte, são mais de entretenimento, ficam rondando a seleção brasileira. O que tu pensa sobre isso? Tu não tem medo de um clima de oba-oba na concentração do Brasil? Moreno, quando é o Filipão que está na Casa Mata, não tem esse problema não, com certeza. Esse clima de oba-oba fica fora das 4 linhas, fora do vestiário, né? Fora dos bastidores da seleção brasileira. O Filipão é um agregador e ele traz essa harmonia para dentro do vestiário. Os jogadores são felizes e ele passa confiança para os atletas e os atletas vão corresponder dentro de campo. E ontem, Cid, o México acabou jogando, né, mais um amistoso, venceu por 3-0. O México, que é um dos adversários do Brasil, né, na primeira fase da Copa do Mundo, que está aí há 15 dias de começar. Quem tu colocaria como principal adversário do Brasil nesse grupo A da Copa? México, Croácia ou Camarões? Olha, o México ele sempre complica os jogos contra o Brasil, historicamente. E eu vi uma declaração do treinador do México dizendo que ele não vem aqui para o Brasil, não vem para o Brasil passear, não. Que ele quer voltar no último dia. Enfim, eu acho que o México é o adversário principal do Brasil nessa chave. E o México, né, tradicionalmente uma pedra no sapato do futebol brasileiro, né? A gente sabe, o Camarões também sempre incomodando o Brasil, já tirou o Brasil de Olimpíadas, né? E a Croácia aí que vem realizando boas campanhas nos mundiais e nas Eurocopas recentes, né? Chegou até o 3º lugar na Copa de 98. Com certeza não será um grupo fácil. Ao meu ver, Cid, isso aí é um fator complicador. Eu não gosto desse clima de oba-oba na concentração da seleção. Risadinha em entrevista coletiva, como eu vi hoje com o Marcelo e outras oportunidades com o Júlio César. Vi foto do Júlio César pulando alambrado para entregar camiseta para torcedor, se arriscando a sofrer uma lesão. Eu acho que o Filipão vai ter que consertar isso daí, Cid, porque esse clima aí nada ajuda a seleção brasileira. Tenho medo, até como eu falava hoje na redação lá do Diário contigo, que o Brasil passe muito fácil a primeira fase, já que, né, a gente sabe que a partir das oitavas de final é que o caldo começa a engrossar. O Brasil pode ter nas oitavas já uma Espanha ou uma Holanda, não sei o que te parece, mas acredito que até levar um sustinho ou outro na primeira fase pode ser benéfico para o Brasil. O que te parece? Pois é, não quero sofrer esse susto não, Moreno. Como eu te falei, eu discordo do teu comentário. Eu acho que o clima de oba-oba está fora das 4 linhas. Aquela diversão na hora da coletiva, mostra que os atletas estão felizes na seleção brasileira e mostra também que eles têm a confiança do treinador e que o treinador é um treinador sério, duro, né? Eles sabem que eles têm que cumprir as determinações do Filipão. A descontração faz parte. Eu acho que
Na hora do vamos ver, na hora do jogo, a seleção vai mostrar ao que vem. Perfeito, Sidney de Jesus. Teremos, só para lembrar, né, o nosso telespectador, teremos mais uma rodada aí dos campeonatos da Federação Gaúcha de Futebol, né, nesse final de semana. Canoas e Estância Velha jogando no domingo pelo Estadual Juvenil B, bem como o time infantil do Estância, todos jogando, né, longe de Canoas, para variar um pouquinho. Lembrando também, né, que no Estadual Júnior, o Grêmio vai decidir contra o São José. Primeira partida acontecendo no Passo da Areia já neste domingo. O Grêmio que ontem empatou em casa com o Cerâmica, jogo duríssimo, 0-0, havia vencido em Gravataí pelo placar mínimo. E o Internacional, que havia vencido o São José no Passo da Areia por 1-0, foi até a morada dos Quero-Queros e acabou sendo derrotado pelo São José, 2-1, gol do Zequinha aos 45 da segunda etapa. Inter acabou eliminado do Campeonato Gaúcho Júnior, não deixa de ser uma surpresa, né? O Zequinha chegando na final, Cid. Eu acho que não é surpresa não, pelo trabalho que é desenvolvido na base da equipe de São José, né? Por outro lado, o Grêmio teve uma ascensão agora, depois de não chegar nas finais dos últimos campeonatos estaduais da categoria, com o André Jardini, que é um belíssimo treinador que veio do Internacional. 10 anos na base do Inter, André Jardini passou por todas as categorias do infantil até o time sub-23, foi vice-campeão brasileiro júnior, né, com a equipe do Internacional, perdendo a finalíssima pro Cruzeiro lá no Passo da Areia. Acabou sendo demitido esse ano, né? A gente sabe como funciona a renovação, o clube precisava se renovar, o Jardini também precisava respirar novos ares, foi pro Grêmio, deu certo, começou no time juvenil do Tricolor, né? Acabou sendo eliminado no Gauchão passado invicto, perdendo nos pênaltis pro próprio Internacional. Na Copa Santiago de Futebol Juvenil fez uma boa campanha, venceu o Grenal por 2-0, acabou eliminado pelo Corinthians, né? Num jogo fatídico 3-2. E com a saída do Mabilha da equipe júnior do Grêmio, também buscando renovação, o Grêmio efetivou o Jardini no time sub-20. Jardini fez uma campanha invicta no estadual, 15 vitórias, apenas 2 empates, nenhuma derrota. Venceu o Clássico Grenal da primeira fase com sobras por 2-0. E agora aí chegando nessa decisão, sem dúvida alguma, favoritíssimo o Grêmio contra o Zequinha. Mas é claro, né? Tem que evitar o salto alto, porque como a gente viu, o Inter venceu o Zequinha fora de casa. Parecia que estava tudo decidido e acabou sendo derrotado lá na morada dos Quero-Queros, a casa da base do Internacional. Bom, pessoal, eu sei que vocês estão ansiosos, né, para ouvir a gente falar de dupla Grenal. Jogaram ontem, né, a dupla Grêmio e Inter, mas depois do intervalo comercial a gente vai tratar disso e de mais Campeonato Brasileiro, especialmente projetando a rodada do final de semana. Até daqui a pouco. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscar, eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look.
Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito pra você. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o esporte na TV aqui na RCT, canal 23 da TVN, programa que tem o apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação. Digita lá www.coca.com.br. Agora sim vamos falar de Campeonato Brasileiro, né, que teve mais uma rodada, a 8ª rodada deste certame de 2014, e a dupla Grenal em campo. O Internacional, o Grêmio primeiro, né? O Grêmio jogou mais cedo, jogou às 7h30. Inclusive ontem a gente atualizava o placar aqui 0-0 e terminou como começou. 100 gols, Grêmio Sport. A gente vai ver até os lances aí da partida, né, Sidney de Jesus? O Grêmio, na minha opinião, do pouco que eu vi, né, dos 30 minutos que eu acabei assistindo, o Grêmio me decepcionou muito, especialmente por uma questão, Sidney. Há muito tempo, olha, muito tempo mesmo, acredito que desde lá do ano de 98, quando o Grêmio vivia uma crise financeira após as conquistas, né, dos anos 90, eu não vi um Grêmio se retrancar contra uma equipe do nível do Sport Recife, empatando o jogo. Até quando o Grêmio sai na frente, a gente até entende, né, uma equipe mais retrancada, mas da forma como o Grêmio se fechou ontem no segundo tempo, eu sinceramente me assustei muito e me preocupa, né, a desenvoltura, a continuação do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. O que te parece? Tem razão, Moreno. Eu acho que o Grêmio sentiu a ausência do volante, do Ramiro. O Ribeiro e o Ramiro. Os dois estavam fora, na verdade. O Ramiro, né? E improvisou ali o Zé Roberto. A gente vê uma boa jogada do Grêmio no primeiro tempo, defesa do Magrão. Improvisou o Zé Roberto, que fazia muito tempo que não jogava nessa posição, segundo volante, jogou na Alemanha assim, né? Enfim, sentiu o campo pesado. Realmente não foi uma boa atuação do Grêmio, não. Se retraiu demais e deu chance ao Sport, que é um time limitado, a fazer essa pressão. E só sobreviveu, só saiu com o empate graças ao Marcelo Groy, mais uma vez. O Grêmio teve até uns lances bons com o Alan Ruiz, o argentino, chutando de fora da área. Mas o jogador Dudu é um jogador que é um bom jogador, a gente gosta dele, ele dribla bastante. Mas é um atleta que ele não chuta muito ao gol, é difícil ver ele arrematando. Também ele fica isolado ali na ponta, o Barcos recebendo muito poucas bolas, né? E, enfim, essa aí é uma grande chance no segundo tempo do Grêmio. O Werley ali cabeceando, né? Na frente do Magrão, perdendo ali uma boa oportunidade, mas depois disso só deu o Sport Recife. E para mim, crucial no jogo foi a substituição errada, ao meu ver, que o Anderson Moreira fez. Ele colocou o Matheus Bitteco, aí, ao meu ver, um acerto, né? Mas tirou um meia, tirou o Rodriguinho, colocando o Matheus Bitteco e adiantando o Zé Roberto. O Grêmio perdeu a saída de bola de qualidade com o Zé Roberto, embora tenha ganho ímpeto com o Matheus Bitteco, e o Grêmio aí limitou-se a se defender. Chamou o Sport para cima e graças ao Marcelo Groy, mais uma vez, não saiu com a derrota, mas quando o goleiro é o principal jogador do time, a gente tem que desconfiar um pouco, né, Cid? Repetitivamente tem feito boas atuações, grandes atuações, tem salvo o Grêmio de derrotas, né? E isso é preocupante. Alguma coisa o Anderson tem que ver no sistema defensivo da proteção à zaga, né? O que mais preocupa é que quando o goleiro falha, né, o Grêmio perde, como foi contra o São Paulo, né? Não que seja uma falha grande, né, mas a gente sabe, né? Marcelo Groy podia ter defendido aquela bola, mas o time do Grêmio não está dando chance do Marcelo Groy falhar. Se ele falhar, o Grêmio perde o jogo. Então alguma coisa tem que ser feita, especialmente ali no setor de meio de campo. Vamos ver o que o Anderson apronta. Grêmio que enfrenta em Caxias do Sul, neste domingo, 16 horas, a equipe do Palmeiras. Um confronto difícil, né, Cid? Já que o Palmeiras vem aí de 2 derrotas seguidas, vai querer se recuperar na competição, né? Verdade. E o Grêmio tem que aproveitar também que o Palmeiras vem sem incomodante, tá? É um interino no lugar do treinador, né? E o fator menos jogo sendo em Caxias, o Grêmio tem uma grande torcida em todo o Rio Grande do Sul.
o Grêmio tem que passar, é hora de vencer. Tem que passar por cima do Palmeiras, até porque o Verdão não contará com o Allan Kardec, que está naquela lista, né, de espera dos 7 que não foram convocados à Copa do Mundo. Deixa eu te interromper, Moreno, o Allan Kardec foi para o São Paulo. Ah, é verdade, é São verdade. Paulo, né? Falha minha. Então não vai ter centroavante igual, né? Sem o Allan Kardec, era metade do time do Palmeiras. Mas enfim, o Allan Kardec, né, mesmo no São Paulo, ele não pode atuar, assim como esses outros jogadores, né, 7 convocados do Filipão. O Palmeiras vem agora com o centroavante Henrique, né, esse sim, que atuava na Portuguesa, vem marcando bastante gols, é um jogador perigoso, mas que a defesa do Grêmio vai ter que dar conta, né? Se o Grêmio quer chegar na ponta do Brasileiro, como disse seu treinador, tem que passar por cima do Palmeiras. O Grêmio joga sem o Bressan, né? Que teve uma lesão muscular ontem. O Bressan teve uma lesão muscular, foi substituído pelo Simon, muito bem, o Simon entrou mais uma vez no time do Grêmio e deve jogar nesse final de semana. Pode ser que o Rodolfo fique no banco já à disposição do Anderson Moreira, mas dificilmente vai começar uma partida, já que ele há mais de um mês está fora e está fazendo falta o Rodolfo, né? Verdade, grande zagueiro, grande aquisição que o Grêmio fez do São Paulo. Ele está por empréstimo, né, Moreno? Na verdade, ele e o Souza, né, é um acordo de cavalheiros. Se o Grêmio e o São Paulo quiserem continuar essa troca, vai continuar sim. E eu acho que vão querer, né? O Rodolfo não tem mais clima no São Paulo, o Souza tá bem lá e o Rodolfo é um zagueiro que o Grêmio precisa muito. Por consequência, o Grêmio tem muitos volantes, né? Não vai precisar do Souza novamente. Tem Edinho, tem Ramiro, tem Riveiros, tem Matheus Biteco. Enfim, volantes é o que não falta na equipe do Grêmio. Mas ontem tivemos um gaúcho que venceu na rodada. O Internacional acabou fazendo 2-0 na Chapecoense. A gente vai acompanhar os lances da partida. O Wellington Paulista, né, teve 2 grandes oportunidades e marcou. Centroavante aí, deixando a torcida colorada satisfeita, né? Essa posição o Inter está bem servido, né, Cid? Tanto com o Rafael Moura como o Wellington Paulista. É verdade, o Wellington Paulista, às vezes que tem jogado, às vezes que entra no decorrer da partida, tem mostrado trabalho. E ontem entrou no início, jogou a partida toda e fez o que tinha que fazer. Fez o tema de casa, fez os gols que deram a vitória Internacional. A atuação do Inter também me decepcionou bastante. O Inter no primeiro tempo não foi bem, acabou marcando um gol com o Wellington Paulista, né? Na segunda etapa acabou bastante pressionado pela equipe da Chapecoense. O lateral Newton, né, conhecido aqui da gente, criado no Grêmio, ele foi para cima do Diogo e o Diogo ficou totalmente, né, à mercê dos ataques da Chapecoense. Não teve cobertura o lateral Diogo, né, um jovem lateral, bom jogador, mas que ontem, né, acabou sendo engolido pelo ataque da Chapecoense, que quase empatou a partida em 2 lances ali que o Dida saiu-se muito bem. E no finalzinho, né, numa escapada, o garoto Leandro entrou, foi ao fundo, né, a lá Fabiano, né, dos anos 90, foi ao fundo, colocou na cabeça do Wellington Paulista, que, né, magistralmente no contrapé do goleiro fez o segundo gol. Internacional vem aí, o que importa é que venceu, né, Cid? Depois de uma derrota contra o Cruzeiro, importante pro lado anímico do time, venceu a partida em casa, né? É verdade, Moreno. O Internacional sentiu os vários desfalques que teve nos últimos jogos, né? Mas não interessa, tem que ter grupo para chegar no Brasileirão, né? Mas a partida de ontem foi uma grata surpresa a entrada desse menino, que foi um destaque no Sub-20, no título do Internacional do Brasileiro Sub-20, o Leandro, né? Que agora vai para a Seleção Brasileira Sub-19 e não vai dar nem tempo de ter continuidade no grupo. Uma outra coisa, né? O Luan, aí o gol do Wellington Paulista no contrapé do goleiro, bonito gol, cruzamento na medida do garoto Leandro. Como tu falaste, né? Na Seleção Brasileira, né, de base. O Grêmio com esse problema de ataque e o Luan jogando lá o torneio de Toulon. Isso aí também é uma coisa que atrapalha bastante os clubes, né? Essas seleções de base ajudam naquela questão, né, de valorizar os atletas. No entanto, né, acabam prejudicando o time, né? É o ônus que os clubes grandes pagam, né, Moreno? Tem os melhores jogadores, tem a melhor estrutura, dão uma boa formação para os atletas da base e geralmente sempre são lembrados os atletas de Grêmio Internacional para a seleção brasileira. O Inter que vai enfrentar o Fluminense fora de casa neste último jogo, né? Última rodada, a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro antes da Copa. Daí os times vão parar um mês e voltam, né, só lá no dia 15 de julho. Como é que tu vê as possibilidades do Inter contra o Fluminense no Rio de Janeiro, Cid? Olha, o Fluminense está com um time completo, né? Tá com um time... Sem o Fred só, né? Sem o Fred, mas ele tem o Walter. É um grande grupo mesmo. Não dá para subestimar o Internacional. O Internacional é um grande clube também, é um clássico. Obviamente o favorito é o Fluminense por jogar em casa, jogar em Macaé, né? O Maracanã está exatamente, com a FIFA, em né? Macaé. Estádio acanhado, né? Geralmente o Abel sabe armar um
time quando joga fora de casa. O problema do Internacional são os vários desfalques, e de repente vai ter que entrar com a meninada. O Internacional já há 3, 4 rodadas sofrendo aí com os inúmeros desfalques, agora com essa partida complicada diante do Fluminense, que, né, aparece ali no bolo. O bolo que tem do primeiro colocado ao oitavo, a diferença de apenas 3 pontos do oitavo colocado São Paulo para o líder, né, o Cruzeiro. Cruzeiro que perdeu ontem, acabou sendo derrotado pelo Corinthians 1-0 na falha do grande goleiro Fábio, né? E tá um bolo ali na frente, né, Sidney de Jesus, a disputa pela liderança e a dupla Grenal tendo aí a oportunidade no final de semana de acabar bem antes dessa parada para a Copa. Importante, né, a dupla ficar ali entre os primeiros colocados para ter um período de testes aí tranquilo, né? Verdade, Moreno, a diferença de pontos nas primeiras posições é pequena, né? E a dupla Grenal tem que aproveitar esse final de semana e vencer os seus jogos, né? Para ir para esse breve intertemporada, né, vamos dizer assim, né? Em função da Copa do Mundo, azeitar os times, né? Agora, de repente, chegando novas contratações. O Inter tem o Luque aí que chegou, né? O garoto Luque, a gente tem que ver, que diz que é um jogador rápido, que é o novo Canidia, né? E o Grêmio deve ter um lateral direito aí pro lugar do Pará. Do Pará, um tanto contestado, mas um jogador voluntarioso. Só que a torcida já pegou no pé do Pará e é hora do Grêmio ter uma alternativa para uma sombra, né? Fazer um jogador ali para ficar no encalço do Pará, quando o Pará não estiver bem, né? Coloca esse outro jogador, mas com certeza o Pará é o jogador útil no grupo do Grêmio, pois ele veste a camisa, né? Um jogador muito raçudo. Cid, passou muito rápido hoje o bate-papo contigo aqui sobre futebol, infelizmente, né? Já acabou o nosso horário. Eu te agradeço mais uma vez pela tua participação aqui com a gente e te aguardo na próxima quinta. Eu agradeço, Moreno, é sempre um prazer estar aqui no Sport TV. Voltamos então na segunda-feira, né? Um bom final de semana a todos. A gente volta aí repercutindo toda a rodada do final de semana, especialmente, né, o Estância Velha, o Sapucaense e a dupla Grenal. Uma boa noite a todos, bom final de semana e até segunda-feira.